O texto diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, os irmãos. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé de procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa e a escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Oremos. Santo Deus, gratos somos pelo privilégio que temos de forma, Deus, livre, aberta, estudar a Tua palavra. Porém, nós temos e cremos, Deus, numa verdade máxima, que nenhum ser humano é capaz de compreender a Tua palavra por ele mesmo. Somente, Deus, por intermédio da iluminação do Espírito Santo e pela capacitação do Espírito Santo, nós possamos, Deus, compreender e expor a Tua palavra. Quero, então, diante disso, Deus, pedir a graça do Senhor, para que em nenhum momento eu venha, Deus, complicar a Tua palavra, mas que eu possa ser um instrumento do Senhor para transmitir as verdades que nós acabamos de ler ao coração do Teu povo, e que, ao mesmo tempo, nós sejamos, Deus, não só ouvintes, como diz Tiago, mas que nós sejamos praticantes e impactados pela Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos hão de se lembrar que Jesus, depois da sua ressurreição e nos 40 dias que ficou ainda sobre a terra, instruindo os seus discípulos, conforme Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, ele deu mandamentos aos seus discípulos, mas, ao mesmo tempo, ele também disse, dentro desses mandamentos, que não eram para que eles se ausentassem de Jerusalém, mas ali aguardassem a promessa. E essa promessa está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, quando ali diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que Jesus nos chamou, ou nós fomos chamados para sermos testemunhas, e isso implica em cada um de nós. Cada um de nós foi chamado para ser testemunha daquilo que Cristo começou a fazer, conforme Lucas diz, lá no seu evangelho, e continua fazendo por intermédio da sua igreja, conforme registrado no livro de Atos. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber também
que a partir do capítulo 1 até o capítulo 7, essa ideia de ser testemunha e de pregar o evangelho em Jerusalém, você vai notar que isso de fato acontece, e quando você olha para isso, você vai perceber que os alicerces da palavra foram lançados para uma igreja que, teologicamente, quando começou, ela começou de forma saudável, como nós podemos perceber. A partir do capítulo 8 até o 12, nós vamos notar, então, que essa ordem que Jesus deu em Atos 1:8, você vai perceber, então, que os crentes agora testemunham, pregam a palavra em toda a Judéia e Samaria, que era uma área além de Jerusalém. Mas, a partir do capítulo 13, nós vamos perceber que essa expansão do evangelho, ela, então, cresceu e ela foi anunciada até os arraiais de Roma, e de Roma nós percebemos também que chegou até nós, os confins da terra, hoje. Porém, nós vamos perceber que há ainda muitos confins da terra, no sentido de Atos 1:8, que ainda não ouviram do evangelho, e, pasmem os irmãos, tem ainda nações ou idiomas ou algumas localidades que não têm nenhuma porção do evangelho. Não tem nem João 3,16 traduzido na sua própria língua ou no seu próprio idioma. Quando muitas vezes nós temos várias e várias traduções da Bíblia e às vezes nós não damos tanto valor assim a tudo isso que nós temos, mas em alguns lugares eles não têm nem João 3,16 traduzido na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então, quando nós olhamos para isso, o capítulo 13 ele vai marcar aqui o início de uma era que é chamado, então, a era missionária. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que aquilo que Jesus falou em Atos 1:8, dizendo que o evangelho deveria começar em Jerusalém, então agora ele sai de Jerusalém para a igreja de Antioquia da Síria, e ali começam então as atividades também missionárias do apóstolo Paulo pós sua conversão, conforme nós encontramos lá em Atos, no capítulo 9. Porque até então você vai notar que Jerusalém ele era o centro do ministério cristão. E o apóstolo Pedro ele era o principal líder ou o principal apóstolo da igreja na sua época. Porém, desse ponto em diante, nós vamos perceber que agora o que entra no cenário é Antioquia da Síria, e ela torna-se um novo centro, conforme você pode olhar aí em Atos, no capítulo 11, versículo 19, que diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Você vai perceber, então, que uma boa parte dos líderes mudaram, então, agora de localidade, e eles se espalharam principalmente para Antioquia da Síria, e você vai perceber que, mesmo diante disso, a obra ela continua sendo feita, porque aqueles que saíram dispersos continuaram a fazer a obra, e isso traz um princípio a nós, amados. Nós temos uma mania de que quando nós mudamos para algum lugar e se lá não tem igreja, nós às vezes migramos para uma outra denominação, quando nós poderíamos começar um trabalho na nossa própria casa e sermos ali missionários de Cristo Jesus. Mas o que me chama a atenção a respeito disso é porque ser missionário nesse sentido não é tão fácil, porque abrir as portas não é tão simples da nossa casa, permitir com que o outro, que nós estamos começando a ter os primeiros contatos, entrem na nossa casa, para que, então, ali eles possam conviver um pouquinho conosco, com a nossa família, e nós termos a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas como isso, geralmente, nós olhamos e falamos assim: pastor, isso dá muito trabalho, então eu prefiro procurar uma outra denominação para que eu possa congregar ali. Mas a gente percebe que não é isso, que, claro que também não existiam as denominações, mas você vai perceber que os apóstolos ou que os discípulos, esses que foram dispersos, eles começaram os trabalhos, numa maioria, também na sua própria casa, na sua própria residência.
E ali eles se reuniram e pregaram o evangelho de Cristo Jesus. E olha que nós estamos falando de períodos e de tempos muito mais difíceis do que o nosso nesse sentido. Mas por que eles faziam isso? Porque eles entendiam que aquela ordem que Jesus deu de ser testemunha não era para os apóstolos somente. Era para a igreja, cada um, eu e você. Eu e você. Então eles compreendem isso e eles seguem adiante nesse sentido daquilo que Jesus deu ordem. Porém, agora nós vamos perceber também que, além de mudar de local, não é mais Jerusalém, agora é Antioquia da Síria, na sua maioria. Você vai perceber que o líder também muda, não é o apóstolo Pedro agora, mas sim você começa a notar que a ênfase vai ser dado no apóstolo Paulo, aquele que diz que nasceu fora do tempo e que nem é digno também de ser chamado apóstolo. Diante dessas considerações, amados, eu quero então conversar com os irmãos sobre a igreja em missão. A igreja em missão. E olha o versículo 1, o que vai nos mostrar sobre isso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Depois que você olha para aquela fuga extraordinária do apóstolo Pedro da prisão, por meio de um anjo que Deus envia ali, e depois da morte de Herodes, você vai notar então que agora a igreja ela tem um novo momento a partir disso, porque Lucas agora ele vai fazer a menção sobre o retorno de Barnabé e Saulo a Antioquia, conforme está lá no capítulo 12, versículo 25 de Atos, que diz: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Quando eles estão ali em Antioquia, você então vai perceber que uma ferramenta que Deus usa de forma muito poderosa para a sua obra missionária se chama a igreja. E por que se chama a igreja? Porque eu e você, agora nós somos esse instrumento de Deus para o trabalho missionário. Então, nós precisamos parar e pensar nisso. Será que, de fato, eu tenho agido como um missionário de Deus? Será que, de fato, eu entendi essa ideia de que quando o evangelho chegou até mim, eu preciso então levar esse evangelho ou a obra que Cristo fez em mim e falar dessa obra ao outro? E se tem uma coisa que me chama a atenção nesse sentido e que me faz pensar é principalmente a respeito de quando Lucas ele relata a Teófilo, lá no capítulo 1, do 1 ao 4, quando ele diz a respeito de que aquilo que ele relatou com o propósito de que Teófilo pudesse ser firmado na fé. Mas você vai ler e vai perceber que Lucas ele relatou segundo aquilo que ele entendeu que fosse a melhor maneira e a melhor forma de Teófilo compreender. O que isso quer dizer? Amados, que eu e você vamos expor a obra de Cristo em cada um de nós, da forma em que nós vamos acreditar que aquele que está ouvindo vai compreender essa verdade de Cristo Jesus. E isso, então, já nos isenta de uma grande coisa. Nem eu e nem você precisamos ser teólogo para poder fazer isso. Porque o que mais pensamos é que eu e você precisamos ser teólogo. Porque, na maioria, o que a gente ouve da igreja é assim: mas pastor, o senhor foi para o seminário, eu não fui, eu não sei falar direito. Quem disse isso? Você vai falar daquilo que Cristo fez na sua vida, da sua perspectiva, da obra dele. Foi isso que Lucas registrou. E você vai notar que isso é tão fato, porque Lucas registra coisas que João não registrou, e João registra as coisas que Lucas não registrou. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, Lucas não registrou. Porque ele compreendeu que aquilo não era tão importante assim para que ele pudesse falar a Teófilo a respeito daquilo que Teófilo precisava crer.
Mas assim, eu e você precisamos então começar a olhar para essa ideia e perceber assim, como que eu posso falar de Cristo às pessoas? Como que eu posso falar? Como que você pode falar de Cristo para o seu colega lá na escola? Partindo do princípio da obra que ele fez na sua vida. Partindo do princípio daquilo que você não tinha esperança, e agora você tem esperança. Partindo do princípio de quem você era e quem você é agora, em Cristo Jesus. Porque agora nós somos nova criatura, é o que a Bíblia diz. Então é partir desse momento, e isso inclui até as crianças, porque nem as crianças podem dar desculpa quanto a isso. Porque elas também têm a oportunidade de falar da sua experiência com Cristo, ou da sua vivência familiar com Cristo, a partir da perspectiva daquilo que Cristo tem feito na vida dos seus pais e na sua vida. É isso, então, que nós vamos olhar e perceber nesse sentido que o instrumento que Deus vai usar para a sua obra missionária é eu e você, e não nós, nesse caso primeiro. Tá? Porque às vezes a gente fala nós, aí a gente sempre joga para o outro. Não, eu e você. Eu e você. E quando nós olhamos, então, para isso, nós vamos perceber que Deus ele levantou na sua igreja, na igreja de Antioquia, alguns irmãos para fazer a sua obra. Claro que todos nós fomos chamados, mas alguns aqui tiveram alguns destaques nesse sentido, e o primeiro aqui a ter esse destaque é Barnabé, que era, nós cremos, o pastor sênior da igreja. E quando nós olhamos para Barnabé, você vai notar que o seu nome vem antes de todos os outros citados aqui, antes de Simeão, antes de Níger, antes de Lúcio, antes de Manaém e antes até mesmo de Saulo. Com isso, nós vamos perceber que ele, então, é o quê? Ele é o pastor sênior da igreja, aquele que tinha a incumbência ali, juntamente com os outros na igreja, e que liderava a igreja quanto a isso. E quando nós olhamos para a história de Barnabé, nós vamos perceber que a própria igreja primitiva, então, ali se levantam e enviam Barnabé para Antioquia. E quando nós olhamos isso lá no capítulo 11, versículo 24 de Atos, olha só o que diz: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, você vai notar que Barnabé, então, era experiente nas Escrituras e muito generoso para com os pobres. Está aqui, amados, um meio para a gente evangelizar as pessoas. Olha só, o texto diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e que se uniu ao Senhor. Nós temos essas qualidades também. Essas qualidades fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Porque olha só o que ele mostra, o que a Bíblia relata a respeito desse homem. E ele não é diferente de nós, mas diz que ele tem algumas qualificações. Ele é bom. E você quer ver como que nós podemos perceber essa ideia dele ser bom? Se você for lá em Atos, no capítulo 4, versículo 36 e 37, olha o que o texto diz a respeito dele. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Você nota então que o nome dele é José, mas os apóstolos deram o nome dele de Barnabé, filho da exortação. Mas o que me chama a atenção é a generosidade desse homem. Amados, nós não só pregamos o evangelho, mas nós precisamos ser generosos também quanto a isso. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem só fome do evangelho, mas ela tem fome também do pão. E geralmente nós damos a desculpa assim: olha, depois eu converso com você sobre isso.
E nós precisamos, então, compreender aquilo que a Bíblia diz sobre essas verdades a respeito de Barnabé. Era um homem também generoso nas contribuições. E isso também facilitava a ideia dele poder pregar o Evangelho. Mas você vai perceber que, além dessa generosidade, Barnabé, ele é companheiro, ele é amigo e ele tem empatia pelas pessoas. E você pode me perguntar, mas pastor, por que você está falando sobre isso? Só um pouquinho aqui. Amados, como não tem relógio na parede aqui e tal, e eu também sou sem relógio, quando der 8h20 aí, me avise fazendo favor, tá? Porque eu também estou sem relógio aqui, senão... Então vamos lá, você pode me perguntar, mas por que Barnabé era generoso ou era empático? Amados, quando você lê Atos capítulo 9, depois da conversão de Paulo, você vai perceber que o apóstolo Paulo imediatamente diz, Lucas, que ele começou a pregar o Evangelho. Imediatamente. Isso é fantástico. É por isso que aí, mais uma vez, eu volto na ideia, amado. Quem falou que você precisa fazer seminário para pregar o Evangelho, para testemunhar para alguém? Imediatamente ele começou a pregar. Imediatamente. Mas o que me chama a atenção é que, depois que ele começa a pregar o Evangelho e tudo, há uma situação em que ele quer se apresentar à igreja, quer se apresentar aos apóstolos, mas a igreja, todo mundo ficou desconfiado de Paulo. Ninguém acreditava na sua conversão. Ninguém acreditava. E se tem um problema, amados, é quando as pessoas não acreditam em nós. Aí é complicado demais. E você imagina, não acreditaram na conversão do apóstolo Paulo. Se você ler o versículo 25, diz assim, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele, fosse discípulo. Olha só, ninguém acreditou que Paulo fosse discípulo, mas ele já estava pregando, desde o começo da conversão, mas chega lá em Jerusalém, as pessoas não acreditam, porém, teve alguém, e é isso que eu quero mostrar, Barnabé acreditou na conversão de Paulo. Barnabé acreditou na conversão de Paulo. E o que isso quer dizer, amados? O que isso ensina? Quando Deus traz as pessoas, nós precisamos também acreditar na conversão delas. Nós precisamos olhar no sentido de caminhar com elas também. Porque se tem algo que é complicado, é quando você chega na igreja e não tem ninguém para caminhar com você. Olha se não é assim. Como é difícil isso. E aí ele chega, além de ninguém querer caminhar de primeiro momento, não acreditava nele ainda. Não acreditava. Mas a Bíblia diz que Barnabé, ele então intercede por Paulo e apresenta Paulo aos apóstolos, conforme o versículo 27 do capítulo 9. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então agora os apóstolos, depois da intercessão de Barnabé, eles então aceitam, recebem o apóstolo Paulo, e Paulo começa a pregar também em Jerusalém de forma ousada em nome de Cristo Jesus, conforme nós podemos notar nos versículos 28 e 29. E quando isso acontece, você vai notar então que um grupo ali fica furioso com o apóstolo Paulo, que são os helenistas. E os helenistas, então, agora eles tramam, se reúnem e falam em matar o apóstolo Paulo. E mesmo diante disso, nós podemos perceber lá no versículo 30, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Mesmo isso tendo acontecido, o que me chama a atenção é que quando você olha de primeira mão, o apóstolo Paulo não quer sair de Jerusalém, mesmo os helenistas ali tentando matá-lo e se reunindo para isso. E ele é teimoso demais.
E diz que os apóstolos, então, conversam com ele não dá ouvido. Diz que depois, então, até o próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 22, versículos 17 a 21 de Atos, quando ele está testemunhando, ele diz que até o Senhor Jesus falou para ele sair de lá, e ele também, teimoso, não saiu. O que isso significa? Que às vezes eu e você somos cabeça dura demais. Que às vezes eu e você somos teimosos também em algumas situações. E o que me chama a atenção é que, mesmo assim, Paulo não quis sair, mas os apóstolos tiraram Paulo dali. Os apóstolos, então, lá no capítulo 9, versículo 30, retiraram Paulo para Tarso. E o que isso significa? Que Paulo ele ficou aproximadamente 10 anos no anonimato. Aquele que no começo da sua conversão pregou ousadamente, ficou 10 anos no anonimato. E isso é fantástico, sabe por quê? Porque isso, primeiramente, nos ensina que eu e você não somos capazes de fazer a obra de Deus na nossa força. É por isso que Lucas ele procura sempre mostrar que quando alguém fazia a obra ou era enviado, estava cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, o que isso diz? Que eles faziam essa obra na dependência do Espírito Santo. E a obra de Deus só vai ter resultado, amado, se nós fizermos ela na dependência do Espírito Santo. E é isso que nós vamos, então, olhando. E é por isso que eu estou dizendo que Barnabé é empático. Porque depois de 10 anos, aproximadamente, então, você vai notar que Barnabé, quando acontece um avivamento em Antioquia e ele é enviado para Antioquia, Barnabé ele se lembra do apóstolo Paulo. E ele vai atrás do apóstolo Paulo. E ele chama o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo agora serve a Cristo junto com Barnabé. Aqui eu quero dar uma paradinha para dizer que nós, como igreja presbiteriana, e aí chegando no Brasil, nós ficamos no anonimato por um bom tempo. Você já ouviu falar que foi tentado não plantar o presbiterianismo, mas a reforma, ou melhor, Cristo, por meio dos reformadores, em 1554, quando Villegagnon ele pediu para que Calvino enviasse crentes até o Brasil na época, e então foram enviados 14 huguenotes, crentes reformados, que veio sob a tutela de Calvino, mas Villegagnon, por alguns motivos, e dentre esses até financeiro, traiu todo o grupo. Você vai perceber, então, que 13 deles morrem, só um sobrevive, e conta depois toda essa história. E nós temos a confissão de fé de Guanabara, que é a sentença de morte desse grupo todo. A sentença de morte. Mas o que me chama a atenção é que, quando nós lemos a confissão de fé de Guanabara, você vai perceber que, mesmo diante das ameaças e de tudo, eles fizeram aquela confissão, sabendo que aquela confissão também poderia ser a sua sentença de morte, como de fato foi. Mas não desistiram. Nós sabemos que em 1637 a 1643 foi-se tentado agora plantar novamente a reforma no Brasil, ou o evangelho no Brasil, por meio dos crentes que vieram da Holanda, mas que passaram pela perseguição da igreja romana e que sofreram até inquisições e tiveram que ir embora do Nordeste, sair fugidos do Nordeste. E o que me chama mais a atenção é que o presbiterianismo, de fato, só é plantado no Brasil 216 anos depois, em 1859, com Simonton. E quando nós olhamos para isso, amado, nós vamos perceber que Simonton era filho de pais ricos, mas que foi impactado pela pregação do Evangelho, onde os seus parentes não queriam que ele viesse para o Brasil, porque as pessoas aqui, além de não ter recursos,
quanto à ideia da saúde e não tinha recursos para tantas outras coisas, a maioria das pessoas morriam por causa da malária na época. Mas mesmo assim ele não deu ouvido a essas coisas, mas ele deu ouvido à voz do Espírito Santo, aquilo que Deus o chamou para fazer, e ele vem para cá se desprendendo de todas as coisas. E em tão pouco tempo ele fez mais do que eu vou fazer na minha vida toda como crente. Para vergonha minha, eu sei disso. Mas ele fez mais do que eu vou demorar a fazer, ou não vou fazer na minha vida toda como cristão. Porque ele plantou igrejas, presbitérios, pastores, e o primeiro pastor foi José Manuel da Conceição, um ex-padre. E você vai perceber, então, que a igreja depois foi crescendo. Mas, infelizmente, a igreja perdeu de vista isso e começou a conviver mais com intrigas internas, perdeu a visão missionária pela qual ela nasceu. Ou da qual ela nasceu melhor. Às vezes, amados, o que nós olhamos para isso é que nós paramos também no tempo porque nós temos perdido de vista essa ideia do nosso chamado missionário. Talvez é porque nós não conhecemos a história da igreja presbiteriana. E aí eu sei que eu me faço culpado nisso também. Mas isso não pode ser desculpa mesmo assim. Mas quando nós olhamos, nós vamos notar que a igreja presbiteriana, ela cresce de forma missionária debaixo de lutas e de perseguições. E de pessoas que não tinham apego a esse mundo e que não buscaram glórias desse mundo, mas que entendiam que foram chamados para servir ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Um outro líder da igreja, ou um outro irmão que vier citado, é Simeão, por sobrenome Níger. E você pode perguntar por que ele tinha esse sobrenome Níger. A palavra Níger, ela faz referência à cor da pele. Então, o que dá a entender é que Níger, ele era... eu vou ter cuidado de falar, porque qualquer coisa hoje, afrodescendente. Tinha pele escura. E, devido, então, a isso, ele ganha o sobrenome de Níger. E você vai perceber que ele é citado logo depois de... Lucas o cita logo depois de Lúcio, de Cirene. Porque dá a entender que Lúcio também era afrodescendente. E quando nós, então, olhamos para isso, nós vamos perceber que Deus, ele chama as pessoas de mais diversas raças para poder fazer a sua obra e a sua missão. Lúcio de Cirene, quem era ele? Nós vamos perceber que possivelmente ele era um dos judeus helenistas e talvez pregou até para os gentios lá em Antioquia, conforme o capítulo 11, versículo 20 de Atos, que faz algumas menções, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos, nós vamos perceber que esse Lúcio de Cirene, ele aparece aqui apenas alguns anos mais tarde. Podemos, então, diante disso, assumir que ele era um dos homens que foram a Antioquia e ali fizeram o quê? Fundaram a igreja do Senhor Jesus. Começaram um trabalho. E nem fizeram seminário, hein? E nem fizeram seminário. E plantaram igreja.
Será que está precisando haver uma perseguição hoje também? Vamos lá. Depois é citado Manaém. E o texto diz: Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca. O nome Manaém, ele significa consolador. E aqui eu quero parar de novo, porque nessa caminhada para fazermos missões ou para falarmos do amor de Cristo Jesus, nós já citamos a ideia de sermos empáticos, no sentido de ter empatia pelas pessoas, mas nós precisamos também ser confiáveis. E todo consolador, ele tem essas duas características. Ele é alguém confiável ou de confiança, e, ao mesmo tempo, ele é alguém também que empático, aquele que sente a dor do outro e que se coloca no lugar do outro. E isso é fato porque nós vamos perceber isso na Bíblia praticamente toda. Porque quando você lê a respeito de José, lá no capítulo 50, dos versículos 15 ao 21, principalmente o versículo 21, você vai perceber ali que o pai de José havia morrido, e agora os irmãos de José, todos eles estão temerosos, porque José era o segundo homem mais poderoso do Egito, e eles agora, então, com medo, eles mandam um intermediador para saber como é que José estava, como é que estava toda aquela situação. E ali, então, ele começa a conversar com José e diz que José chora, e diz que depois, então, os irmãos de José chegam, entendendo que o ambiente estava legal, que o ambiente estava livre para poder falar com ele, e diz que os irmãos de José falam assim: olha, pode nos chamar até de seus servos, até de seus escravos e tudo. Mas José, depois que ouve tudo isso, lá no finzinho do versículo 21, diz que então José os consolou e lhes falou ao coração. E José ainda disse mais, ele disse assim: olha, eu vou sustentar vocês e também os seus filhos. Um consolador é aquele que se coloca no lugar do outro e sente a dor do outro. Talvez nós não temos sentido isso, amados, porque nessa ideia de ser missionário na nossa casa, ser missionário no nosso vizinho ali, ou na nossa cidade, ou no nosso ambiente de trabalho, porque talvez nós ainda não sentimos a dor do outro, o desespero do outro, que ainda não conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E que anda sem rumo na vida, sem direção na vida. Mas uma outra coisa que me chama, um outro texto que me chama a atenção, um outro personagem bíblico é Neemias. Porque você vai perceber que lá no capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, então, quando os seus irmãos chegam da cidade de Jerusalém, diz que Neemias, então, pergunta para eles como é que estavam aqueles que não foram levados cativos. E diz que, então, quando ele faz a pergunta, os seus irmãos despejam ali sobre ele a situação, dizendo que estava em opróbrio, em vergonha, em vexame, passando necessidades e tudo. E diz que Neemias, então, por 4 meses, ele ora, chora, se lamenta e jejua por aqueles irmãos. E por que ele fez isso? Porque ele tinha empatia pelos seus compatriotas, mesmo sem conhecê-los, a 1.500 quilômetros de distância. E sem ter ido a Jerusalém até então, porque ele nasceu no cativeiro. Mas ele tem empatia pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas. E não só isso, ele vai lá e os consola. E não só isso, ele é tão generoso que, nesse período, ele não cobrou nada. Mas ele tinha uma preocupação de ver a cidade dos seus ancestrais restaurada novamente. Nós temos essa necessidade, amados, de ver os moradores de Cacoal que não conhecem a Jesus serem restaurados também. Nós temos essa necessidade de ver as pessoas se chegando aos pés de Cristo Jesus. De falar com elas do amor de Cristo, que é incomparável.
Porque não há nada comparável a esse amor. E nós sabemos muito bem disso. Porque se cada um de nós formos fazer aqui uma retrospectiva da nossa vida, nós vamos chegar à conclusão, amados, de quem nós éramos e quem nós somos, facinho. Ou mais, nós vamos chegar até uma compreensão assim, onde eu e você estaríamos se Cristo Jesus não tivesse entrado na história da nossa vida. E todas as vezes que eu penso nisso, eu penso comigo que eu não estaria nem vivo. Eu penso que eu não estaria vivo, porque eu já estava enredando por alguns caminhos muito perigosos com alguns amigos meus na cidade de Médici. Mas o que mudou a história é Cristo Jesus. E é isso que nós vamos olhando aqui a respeito de Manaém, de ser chamado de Consolador. E por quê? Porque Jesus mudou a história da sua vida. E todo aquele que o Espírito Santo de Deus habita tem que ser consolador. Todo aquele que o Espírito Santo de Deus habita, amados, não pode dar desculpa. Não pode dar desculpa para não evangelizar, não pode dar desculpa para não fazer missões, não pode dar desculpa para não consolar o outro, para não sentir a dor do outro, porque Jesus sentiu a nossa dor. Jesus sentiu. Quando lá na cruz ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? É porque o meu pecado, o seu pecado, a ira do Deus Pai, que era contra mim, contra você, foi imputado sobre ele. E naquele momento ele se sentiu sozinho. Para que eu e você hoje não ficássemos sozinhos. Percebeu isso? Para que eu e você hoje não ficássemos sozinhos. Então ele consola. Deixa eu só fechar com o último nome aqui, que é o de Saulo de Tarso. E ele é mencionado aqui como o quinto da lista, um ex-fariseu, que era inimigo da igreja, e nós sabemos muito bem disso, que era inimigo mesmo, que perseguia os cristãos, que buscou carta, autorização para continuar perseguindo, prender os cristãos e até mandar matar. E segundo o capítulo 8, versículo 1 de Atos, ele consentiu na morte de Estevão. E não só isso, lá no capítulo 7, você vai perceber que ele então carrega as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Mas agora esse é aquele que sofre também por causa do Evangelho. É aquele que agora está disposto a dar a sua vida pelo Evangelho e principalmente indo aos gentios, a terras distantes, não se preocupando com nada, a não ser falar do amor de Cristo. A terras distantes. Que fez viagens longas para falar do amor de Cristo. E você vai perceber então que enquanto Paulo ele ensinava esses novos cristãos de Antioquia, ele também desafiou a cada um deles a responsabilidade de levar o evangelho a todo mundo. É por isso que eu comecei dizendo que a responsabilidade ela é de cada um, minha e sua. A responsabilidade de fazer missão, de pregar o evangelho, de testemunhar de Cristo, ela é pessoal. Porque a obra de Cristo também, ela foi pessoal. Nós nos reunimos coletivamente, mas ela foi pessoal, na minha vida e na sua vida de forma pessoal. E se você continuar lendo o livro de Atos, você vai perceber que essa igreja, ela continuou fazendo missões por onde passava.
E a partir do capítulo 15 você vai perceber que debaixo de perseguições ferrenhas. E a oposição, ela nunca foi o motivo da igreja não crescer. Pelo contrário, a perseguição também Deus usava para que a igreja crescesse. A perseguição, a oposição nunca foi motivo para a igreja não crescer. E aí eu quero encerrar com aquilo que, lá no seminário do Nordeste, perguntaram para o Francisco. Se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? E ele disse, não. Se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. E aí eu acredito que isso tem a ver com nós nos envolvermos muito mais com missões, com evangelismo, com testemunhar daquilo que Cristo tem feito em nós. Se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Vamos orar? Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor por tão grande amor. E nós não usamos isso como um chavão que nós não merecemos, porque, de fato, a Tua palavra diz que nós não merecemos mesmo. Mas nós queremos dizer ao Senhor, muito obrigado pela obra que o Senhor já fez em nós. Mas, Deus, entendemos pela Tua palavra que essa obra não deve só parar em nós. Ela deve também ser motivadora, Deus, para que nós possamos falar do Senhor Jesus Cristo a outros. Para que outros também possam ouvir desse Evangelho. Para que outros também, Deus, na perspectiva daquilo que o Senhor fez em nós, possamos, Deus, testemunhar das grandiosidades de Cristo Jesus. Dizendo, Deus, que se não fosse a obra do Senhor, de repente nem estaríamos aqui. Com toda certeza estaríamos enredados, Deus, no lamaçal do pecado, e isso é fato. Mas, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Mas nós queremos aqui, Deus, como igreja, dizer ao Senhor, faça também através de nós. Continua, Deus, a fazer aquilo que Cristo Jesus começou a fazer, segundo Lucas registra, que é, Deus, agora, por meio da sua igreja, Ele continua a fazer e a ensinar aqueles, Deus, de todas as nações, Ele os chamou, e da cidade de Cacoal também. Os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, da escola, da faculdade. Deus, os nossos familiares. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, nos ensine, Deus, sermos ousados para poder testemunhar dessa obra do Senhor a outros, para que assim outros possam também ter os seus medos, ter, Deus, a sua desesperança, a sua incerteza, insegurança dessa vida, agora depositado nos pés ou aos pés do teu Filho Cristo Jesus, para que agora ele possa, Deus, ter certeza, convicção, e não só isso, saber que se morrer hoje, vai morar para todo sempre com o teu Filho Cristo Jesus. Porque esta é a nossa convicção. E nós oramos então pedindo que o Senhor, Deus, traga um avivamento sobre nós, assim como o Senhor trouxe na igreja de Antioquia. Levante, Deus, homens e mulheres aqui, jovens, crianças, adolescentes, Deus, adultos,
para que possam fazer a obra do Senhor, Deus, com muito mais empenho, amor, louvor e adoração. É a nossa oração, gratos. Em nome de Jesus. Amém.